Glória a Jesus. Glórias a Ti. E vamos gritar para o mundo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é melhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Levou a minha cruz.
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Surgimento eu estava, o teu amor curou a minha dor. Aleluia. Hoje sou teu filho amado, justificado, livre de Senhor. Meu Salvador, sempre meu libertador, sempre lindo e exaltado, meu coração se abriu da tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, sempre meu libertador, sempre meu Salvador, sempre meu libertador, sempre declare com isso comigo assim: eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver, meu Salvador, sempre meu libertador, sempre e eu te amarei
favor do Rei Jesus. Amém? Você pode estar tomando seu assento. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse dia tão especial, onde nós nos unimos nas nossas celebrações dos 20 anos aqui na nossa igreja, e certamente você escolheu o melhor lugar para você estar nesse fim de noite, que é na presença de Deus. Você que nos assiste, continue aí sintonizado, porque Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração. Eu queria aos pré-adolescentes até os 14 anos, eles vão se direcionar lá para as nossas salas do fundo, porque eles vão ter o seu momento de culto agora também. Todos os prés podem ir para lá. A nossa igreja tem esse trabalho com as crianças, com os pré-adolescentes, para a glória de Deus. Eles estão crescendo e sendo formados na casa de Deus, e vão ser grandes homens e mulheres do Senhor para a glória de Deus. Amém, irmãos? Por isso que vale a pena trazer as crianças, os pré-adolescentes, porque na casa de Deus há lugar para todo mundo. Amém? E nessa noite temos aqui o privilégio de termos os nossos convidados da noite, que é o pastor Douglas, que já pastoreou essa igreja. Aliás, ele foi o último pastor antes de mim aqui, e eu queria chamá-lo aqui à frente. Queria chamar também a Gisele para vir aqui junto com ele, né? Eles estão ali na nossa igreja de Mairiporã, e eu vou convidar primeiro a Gisele, tá? Para dar uma saudação aqui. Vamos aplaudir em nome de Jesus. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Eles passaram e dedicaram parte da sua vida, do seu ministério aqui nesse lugar, né? Os seus filhos já estão grandes, né? O Gabriel já canta, toca, prega. Já prega? Ainda não, né? Mas daqui a pouco ele toma o lugar do Douglas. Isso é bom para a glória de Deus, e é uma grande alegria. Nós dessa casa amamos a vida de vocês, o ministério de vocês, e fiquem à vontade em nome de Jesus. Som. Paz do Senhor, queridos, amém? Muita alegria estarmos aqui nesta noite, né? Como eu sempre falo, eu sou suspeita quando eu chego aqui nesta casa, né? E fico muito alegre quando eu chego e eu vejo o trabalho que Deus tem realizado aqui neste local, através da vida do pastor Bruno, né? E como eu me alegro em ver a igreja bonita, a igreja alegre, né? A presença do Senhor tão notória aqui. E como eu me alegro em ver, né? Por cada um de vocês aqui, e que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa fazer com que cada um de vocês sejam cheios do Espírito Santo, que cada um de vocês possam ser transbordados nesta noite, tá? Eu agradeço o carinho plenamente, pastor Bruno, tá, de ter nos convidado mais uma vez, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Gabriel e a Rebeca ficam totalmente felizes, estão em casa, já estão por aí correndo, né? Já foram para a salinha, para os cultos deles, mas eu agradeço de coração a cada um, que Deus possa abençoar nesta noite. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Também quero já agradecer o convite, pastor Bruno, dar também os meus parabéns, um belíssimo trabalho, né? Um grande homem de Deus. Isso é nítido, e dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, poder ter feito parte dessa história, ter passado nessa igreja. Com certeza alegra o nosso coração. Amém? Vamos falar da palavra de Deus, que foi para isso que eu vim. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Deus ministrou-me esses dias sobre uma palavra, e eu quero ler junto com vocês. Enquanto você está procurando aí, eu já vou me adiantar e vou orar, para que Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua casa para Te louvar, para Te adorar, e eu tenho certeza
que o Senhor recebeu as orações feitas, também este louvor que foi cantado a Ti, Senhor, e neste momento, Deus, nós estamos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Deus. Então, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa vir com a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a minha também, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações com liberdade, Senhor, nessa noite, que possamos ser impactados, abençoados pela Tua presença, no nome santo de Jesus, amém e amém. Irmãos, capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo 18, eu vou ler um pouquinho o texto mais extenso. Hebreus já é complicado por si só, mas para que a gente possa entender, diz o seguinte: vocês chegaram a um monte, vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, ao lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocasse o monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ao ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a consagração dos filhos mais velhos, os nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que fala o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aquele que se recusam a ouvir o mensageiro terreno, não escaparão, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora Ele promete mais uma vez fazer tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Esse texto aqui, o escritor de Hebreus estava apontando para Êxodo capítulo 19, capítulo 20. Êxodo capítulo 19 e capítulo 20 vai nos falar quando o povo sai do Egito e chega até o Monte Sinai. E quando eles chegam ali, Deus diz para Moisés: olha, prepare o povo, manda eles se consagrarem, porque eu vou falar com eles, eu vou descer e vou me apresentar a eles. E ele diz assim: olha, ninguém encoste no monte, se alguém encostar no monte vai morrer, porque a minha presença está ali. E aí no capítulo 20, Deus vem e fala com aquele povo. E quem não quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Só que o povo, quando ouve a voz de Deus, eles ficam com medo. E quando eles ficam com medo, eles dizem para Moisés: Moisés, fala você com Deus. Não é isso? Fala você com Deus, e nós te escutaremos e te obedeceremos. Então naquele momento, aquele povo que estava ali, que ouviu a voz de Deus, rejeitou a Deus. Eles rejeitaram a presença de Deus. Eles preferiram não ouvir mais Deus. Falaram: Moisés, vai lá você e fala você com Deus, e nós ouvimos. E eles fizeram isso porque eles tiveram medo. E o medo que eles tiveram paralisou
a vida deles com Deus. E a partir daquele momento, nós vamos ver a história de um povo que tem Deus como Senhor da sua vida, tem Deus como seu guardião, Deus como aquele que o guiava, o Deus que tira eles do Egito, que conduz eles sobre o deserto, que protege eles de tudo, mas que eles não conseguem adorar esse Deus. E não conseguem porque eles não ouvem Deus, eles ouvem Moisés. E aqui está um grande problema. O problema que nós enfrentamos não é acreditar em Deus, mas é o quanto nós amamos Deus. Porque o amor de Deus por nós é indiscutível, é inexplicável. O problema é o quanto que nós amamos Deus hoje. E eu pensando sobre essa palavra que nós e sobre Êxodo, que eu acabei de explanar para você num resumo, é claro que ali Deus vai falar sobre os mandamentos dele, né? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, né? E um monte de leis que ele apresenta ali para aquele povo. Mas acima de todas essas, o grande problema está no nosso relacionamento com Deus. Então, nessa noite, eu quero que você pense sobre algumas verdades. A primeira verdade é: o medo não pode te paralisar. Porque o medo é bom, né? Eu, quando cheguei aqui, eu olhei e vi, fiquei muito feliz. Mas ao mesmo tempo, antes de você começar a ministrar a palavra de Deus, existe um medo já no teu coração. Você fala assim: Deus, eu preciso trazer a tua palavra hoje, eu preciso ser boca de Deus neste lugar, eu preciso trazer algo que edifique essa igreja do Senhor. Então nós temos medo de não sermos usados por Deus. Esse medo é bom porque nos faz depender de Deus, mas nós não podemos ter um medo que não nos deixe caminhar. Eu não posso ter um medo que eu falo: não, eu não vou mais ministrar, eu não vou mais. Hoje tem sido algo que tem destruído vidas. Por exemplo, um dos maiores problemas hoje é a síndrome do pânico, que é o medo da vida. Pessoas que se afundam, que cada vez mais se afastam, que não saem de casa, que não vivem mais, elas sobrevivem porque têm medo. Agora, o pior de todos os medos é o medo de viver na presença de Deus. E esse povo tinha medo de viver na presença de Deus, porque a presença de Deus nos aproxima dele, mas também nos mostra o quanto imperfeito nós somos e as consequências que nós teremos através das escolhas que nós fazemos. Irmãos, existe uma verdade na vida. Na vida nós perdemos e ganhamos, né? Nós perdemos muitas coisas e ganhamos também. Tem gente que perde tudo e depois recupera tudo de novo. Tem um tio da Gi que ele perdeu tudo. Passou-se um tempo e hoje ele recuperou muito mais do que ele tinha lá no passado. Agora existe algo que nós perdemos e nunca mais nós recuperamos. Isso é o tempo. O tempo nunca mais volta atrás. O tempo que você perdeu, você não recupera mais. E aqui está uma grande verdade, porque nós temos perdido o tempo de estar na presença de Deus. Nós temos nos preocupado com tantas coisas. Nós temos gastado tempo com tantas besteiras e não temos gastado tempo em estar na presença de Deus. Hoje, na igreja, nós vamos ver as pessoas falando que não tem mais tempo para o trabalho da obra, que não tem mais tempo para fazer as coisas de Deus, porque elas estão ocupadas demais, estão ocupadas com tantas coisas que se esquecem que a melhor de todas elas é gastar o seu tempo fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer.
O tempo passou neste lugar. Muitas pessoas passaram aqui neste lugar. Muitas pessoas se foram, muitas pessoas vieram. E este lugar permanece, porque é o tempo de Deus que está acontecendo neste lugar. E existem 3 verdades que nós precisamos viver para viver o melhor de Deus. A primeira delas é o quanto nós amamos ao Senhor. Você ama o Senhor de todo o teu coração? Ou você apenas quer aquilo que o Senhor tem para te dar? Porque, preste atenção nisso, Deus tira o povo, se apresenta a esse povo, e o povo rejeita a presença de Deus, dizendo: olha, Moisés, sobe você, nós não queremos. Passa-se o tempo, aquele povo pereceu, aquela primeira geração morreu toda no deserto, porque não acreditou, não confiou, não permaneceu, se desviou, não entrou na terra prometida. Vem um novo tempo, vem um novo povo, mas acontece a mesma coisa com este povo. Eles se desviam, se afastam e vão para o cativeiro, vão sofrer as consequências das suas escolhas. Mas agora, nesse tempo, vem Jesus, e Ele é Deus, e Ele não fez o que fez porque era Deus. Ele fez o que fez porque era o homem perfeito, em comunhão com Deus. Jesus é o exemplo da comunhão que nós temos que ter com Deus, e isso não diminui quem Ele é, porque quando nós olhamos para Jesus e pensamos assim: Ele é Deus, e aí eu digo, não, Ele não fez o que fez porque é Deus, porque naquele momento Ele não estava com os seus poderes de Deus, porque Filipenses diz que Ele se esvaziou, Ele estava vazio. Mas Ele se encheu do Espírito Santo e deixou-se conduzir pelo Espírito de Deus. Ele foi para o deserto ser preparado, e depois Ele passou por todas as fases até voltar à sua glória. Acontece que quando Ele foi, Ele diz: eis que eu vou, mas eu deixo convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Agora Ele não se apresenta mais em trovão, em tempestade. Ele vem nos consolar, Ele vem trazer paz ao nosso coração. Mas mesmo assim, nós estamos rejeitando a presença de Deus. Então o problema não é a forma, são as nossas escolhas, que é o segundo ponto que eu quero conversar com você nessa noite. O que você tem escolhido para a sua vida, o que você tem escolhido para estar na presença de Deus, o que você tem escolhido para caminhar com Deus. Porque o que nós estamos fazendo hoje diz quem nós seremos amanhã. Então escolha é algo que muda as nossas vidas. E esse texto que nós lemos diz: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. E ele não está falando de Deus, ele está falando daquele que traz a mensagem de Deus. Porque muitas vezes nós recusamos a ouvir o que Deus tem nos falado, porque Deus fala de todas as maneiras. Deus fala através do louvor, Deus fala através da oração, Deus fala através da palavra, quando você lê a palavra. Deus fala também através daquele que ministra a palavra, independente de quem é, porque Deus é Deus em todo tempo. Agora, existe uma verdade: Deus quer que você viva o melhor da sua vida. Mas para viver o melhor, nós temos que fazer as escolhas certas. E a melhor escolha que nós fazemos é escolher estar na presença de Deus. Irmãos, não se confunda pensando que estar na presença de Deus é vir à igreja.
Porque vir à igreja é um ato religioso. É um ato religioso. E não estou dizendo que você não tem que vir, porque Deus diz que é bom que o seu povo vive em comunhão. Você tem que estar aqui sim. Mas não pense que estar aqui significa ter comunhão com Deus. Não pense que estar aqui significa que a tua comunhão com Deus está na melhor forma possível. Não. Estar aqui significa que você está caminhando. Mas se você não estiver fazendo as escolhas certas, fora deste lugar, a tua vida com Deus vai estar cada vez mais distante. Esses tempos atrás, alguns meses, eu recebi um telefonema numa tarde de domingo, antes do culto. Meu culto lá em Mariporã é pela manhã, mas justo nesse domingo, o meu culto seria à noite, porque o prefeito tinha liberado a igreja, mas teria que ser à tarde, e aí eu marquei o culto para a tarde. Uma pessoa bem longe, e ela disse: Deus mandou eu procurar vocês, porque eu preciso de ajuda. Eu falei: nós vamos ajudar, vou marcar um dia dessa semana, né? E aí quando eu desliguei aquele telefone, Deus falou: peraí, eu mandei você ajudar, não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Eu disse: Deus, mas é uma viagem, domingo à noite, amanhã segunda-feira, mas é isso. Essa pessoa precisava voltar, não para a igreja, ela precisava voltar a amar o Senhor. Ela estava na igreja, mas estava distante da presença de Deus. Ela estava dentro da igreja, mas ela estava fazendo coisas que muitas pessoas lá fora não fazem. Bom, sabe o que aconteceu? Deus revelou essa vida. E hoje eles estão na presença de Deus, sendo instrumentos de Deus, simplesmente porque eles fizeram a escolha certa. Irmãos, por isso que eu digo, estar aqui não significa que você tem uma vida com Deus. Porque muitas pessoas estão aqui porque estão buscando algo de Deus, um emprego, um carro, algo melhor, o casamento que não está indo bem, então você está aqui buscando que Deus faça, e tantas outras coisas, mas ter Deus como a sua escolha é todos os dias se levantar pela manhã, se ajoelhar e dizer: obrigado, Senhor, eu te amo. E este lugar está aqui porque existem pessoas que têm feito essas escolhas, e por isso essas portas continuam abertas, porque Deus está operando neste lugar. E nessa noite Deus quer mudar a sua vida. Deus está te chamando a uma vida de intimidade com Ele. Deus está te chamando a tempo. Deus está te chamando a uma nova história, e não é bênção material, mas é sim bênção pessoal para a tua vida, porque existem pessoas que estão na igreja, mas estão distantes de Deus, e Deus nessa noite quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua intimidade, Deus quer mudar o teu relacionamento com Ele. Para isso, você precisa fazer a tua escolha hoje, você precisa mudar hoje, você precisa ser transformado no momento que Deus está falando, porque a palavra diz: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. E ele continua dizendo lá na frente, versículo 27, se você quiser acompanhar, ele diz o seguinte: isso significa que toda a criação será abalada e removida
de todo modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Você sabe o que é inabalável? Falando da sua vida com Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz: existem 3 coisas que permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Isso é inabalável. Isso não vai mudar. E o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, se você quer ter vida com Deus, você precisa ter fé. E o que paralisa a tua vida com Deus, o que paralisa a tua vida, o que tem muitas vezes paralisado o agir de Deus na tua vida, é o medo. O medo faz parte da história cristã. Quando você olha para a vida de Abraão, você vai ver um homem que ouve Deus, recebe o chamado de Deus, obedece o chamado de Deus, mas tem medo de viver aquilo que Deus tem para ele. Prova disso é que ele acredita tanto em Deus que ele convence o seu pai e o seu sobrinho Ló a ir com ele. Por quê? Porque ele tinha medo do deserto, ele tinha medo da viagem, ele tinha medo das consequências, porque a lei da sobrevivência daquela época dizia que o maior, o mais forte, ia sobreviver, e ele sozinho tinha medo, mas ele tinha toda a família do seu sobrinho, seu pai, e todos os empregados e todos os escravos que estavam com ele. Mas chega no meio do caminho, seu pai morre, ele paralisa de novo, e Deus chama ele de novo. Então quando você vai ler em Gênesis, não é o primeiro chamado, mas é o segundo. Vai lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano, quando Estevão está fazendo aquele relato, ele diz que o primeiro chamado foi lá em Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abraão pela primeira vez. E aí ele continua ainda acreditando, mas com medo, e Abraão sofre de medo em várias circunstâncias, até que ele começa a fazer as escolhas dele. A primeira escolha que ele fez foi quando o seu sobrinho resolve se separar dele, e ali ele começa a confiar em Deus, porque ele diz: olha, escolhe para onde você quer ir, porque para o lado que você for, eu vou para o outro. Porque ele começa a descobrir: a bênção não está na terra, a bênção está em Deus. Ele continua com medo. Quando ele chega no Egito, porque existe uma seca, uma fome, ele chega ali e está com medo. Ele fala para sua mulher mentir, porque ele tem medo de morrer, porque a mulher era bonita. Se fosse hoje, muita gente ia morrer. E aí ele continua mentindo, até o dia chega o tempo dele descobrir quem é Deus de verdade. Quando Deus pede a ele aquilo que ele tinha de melhor, aquela é a escolha que faz toda a diferença na vida de Abraão. Porque quando ele está diante da sua maior bênção, o filho da promessa, o qual ele não poderia ter outro, quando Deus fala: sacrifique Isaac, e ele não murmura, ele não reclama, ele não questiona, mas vai cumprir a ordem de Deus. Ele está dando um recado para Deus: o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é a minha bênção, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha promessa, o Senhor é tudo que eu tenho. Naquele momento ele recebe uma resposta de Deus. Ele não sacrifica o filho, mas recebe a promessa de Deus para a sua vida, porque ele escolhe por Deus diante de todas as circunstâncias que estão diante dele. Você tem escolhido por Deus diante das dificuldades, você tem escolhido por Deus diante dos desafios, você tem escolhido por Deus diante da dificuldade de vida com Deus. Você tem deixado tudo para o último lugar e colocado tudo na frente de Deus.
Porque se você começar nessa noite a escolher por Deus, com certeza você viverá o melhor de Deus para a tua vida. Com certeza você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Começa-se um novo tempo. Jesus vem. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos capacita, aquele que nos enche, aquele que nos guia, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá poder, aquele que faz toda a diferença na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Deus agora não quer mais viver distante de nós, mas Ele resolve viver em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Mas, mesmo assim, as nossas escolhas têm nos afastado do poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meu irmão, 20 anos, Rodrigues Alves, completando. A igreja que eu estou tem um pouco menos. Agora, o que vai fazer toda a diferença nas nossas igrejas é um povo que escolhe estar na presença de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você for cheio do Espírito Santo de Deus, os sinais seguirão aqueles que creem. E uma verdade que nós estamos vivendo nesse tempo é que Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer nos usar. E se nós estivéssemos fazendo a coisa certa, as nossas igrejas não teriam mais lugares, porque as pessoas se renderiam ao Senhor. O problema é que as pessoas têm se perdido. Hoje eu tenho algumas empresas, mas uma das empresas que eu administro a parte de informática, até hoje deu um problema lá, 6 horas da tarde, tive que correr para lá, parou toda a internet e cheguei atrasado por conta disso. Peço até desculpa, perdão aos irmãos. Mas hoje eu estava lá à tarde, antes de dar esse problema, e uma diretora estava conversando com um funcionário lá, tal, e eu não estava escutando, mas aí eu escutei, o Douglas é pastor. Aí eu olhei, aí me perguntaram, uma outra, você é pastor? Eu sou. Algumas pessoas já sabem, outras não. Mas a pessoa que estava ali é um ex-cristão. Ex. Mas hoje ele é gazela. Presbítero era. E aí eu, diante daquela circunstância, fiquei pensando e falando comigo mesmo. Por que essas coisas acontecem? É porque as pessoas não têm escolhido Deus. Elas vêm para a igreja, elas participam da igreja, elas crescem muitas vezes no trabalho da igreja, são colocados em cargos dentro da igreja, mas depois elas vão embora, porque a igreja não muda ninguém. Quem muda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E se você quer ser mudado, se você quer ser transformado, se você quer ter uma nova vida, escolha pelo Espírito de Deus nessa noite. Escolha por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, o que nós mais ouvimos nessa geração são de pastores que roubam, são de pastoras que matam. Não é? Virou chacota, mas é uma verdade. São de presbíteros, de diáconos que estão na bebedeira, estão na prostituição.
E por que tudo isso? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. O que mudou então? O Espírito Santo de Deus não está operando, Ele está operando, sim, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos sentir o poder de Deus neste lugar. O que mudou são as nossas escolhas. O que mudou é o nosso desejo por estar na presença de Deus. O que mudou são as nossas escolhas. O que mudou é o que você quer ser e o que você é de verdade. Se nessa noite você escolher em ter uma vida de intimidade e amor com Deus, a sua vida será transformada, porque você será cheio do Espírito Santo de Deus. O problema não é como Deus se apresenta. Quando eu entrei aqui e eu vi Rodrigues Alves como é, claro que hoje ela é muito diferente do que quando eu estava aqui, e muito melhor, né? E algumas coisas eu entendo que faz parte da mudança. E é claro que eu penso na minha igreja, né? E eu falo, nossa, que legal fazer isso e tal. E a minha igreja é um pouco mais tradicional, né? As pessoas, né? E algumas pessoas não aceitam algumas mudanças. E eu mudaria mais, como já mudei bastante. Não mudei tudo ainda porque para não espantar ninguém. Mas o problema não está em luz apagada, luz acesa, preto, cinza, branco. O problema está no poder de Deus na igreja. Uma igreja cheia de pessoas que escolhem por Deus vai fazer toda a diferença. A luz apagada, a luz acesa, um foco de luz, o fundo escuro, o fundo claro, não fazem a diferença. O que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus que transforma as nossas vidas. Por isso, para encerrar, eu quero te fazer mais uma pergunta para você refletir sobre ela durante esses dias. Você tem amado ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Porque o Senhor diz lá no Antigo Testamento e no Novo também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. O Senhor Jesus nos faz refletir sobre a nossa vida com Ele. Ele foi convidado por um religioso para ir à sua casa jantar ou almoçar, para fazer uma refeição. E ele chega ali, reclina na mesa, e quando ele está reclinado na mesa, entra uma pecadora, uma prostituta, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e as suas lágrimas escorrem ao ponto de lavar o pé, e depois com o seu cabelo ela enxuga, e ela pega um perfume caro e lava os pés de Jesus. O religioso olha para aquilo e diz: se ele realmente fosse um sábio, saberia quem está tocando nele, porque para o religioso a aparência vale mais do que tudo. E o que acontece é que Jesus dá uma lição, dizendo: Simão, eu entrei na tua casa e você não me cumprimentou com um beijo, sinal de respeito. Você não me deu água para lavar os meus pés, sinal de cuidado. Você não
demonstrou respeito e cuidado, mas esta mulher, desde que ela entrou nesse lugar, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, ela enxugou com os seus cabelos e depois derramou o seu melhor sobre eles. Simão era o religioso, ele estava na igreja, ele conhecia a palavra, ele não faltava, ele fazia orações, ele tinha aparência, mas estava morto. A mulher pecadora era rejeitada, era desprezada, mas quando ela encontra com Jesus, ela ama o Senhor com o seu melhor. O que você tem feito da sua vida com Deus? Você quer fazer a diferença nessa igreja? Você quer fazer a diferença nesse bairro? Você quer fazer a diferença no lugar que você está, na tua empresa? Ame o Senhor com todo o seu coração. Não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Se preocupe com quem você é na presença de Deus. Posso orar? Pode se colocar de pé. Você pode curvar a sua cabeça, e se você foi ministrado nessa noite pela palavra do Senhor, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, eu sei que a tua presença está neste lugar, Senhor. Nós podemos te sentir, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui porque nós podemos, Senhor, as tuas obras neste lugar. E nessa noite, Senhor, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ser ministrada aqui, Senhor, porque eu sei que existem pessoas que precisam nessa noite, Senhor, restaurar a vida contigo. Eu sei que existem pessoas que estão aqui, Senhor, mas estão distantes, Senhor, da tua presença, estão distantes, Senhor, do relacionamento que o Senhor quer com eles, Senhor, estão distantes, Senhor, daquilo que o Senhor sonhou e planejou para essas pessoas. E nesta noite, eu sei que o Senhor quer trazer restauração, eu sei que o Senhor quer trazer renovação. Eu sei que o Senhor quer trazer, Senhor, libertação, Senhor. Eu sei que o Senhor quer derramar do teu Santo Espírito sobre este lugar, Senhor. E nessa noite, no nome santo de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor possa tocar nesta vida que recebeu a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, ministrar esse coração neste momento, Senhor, que essa pessoa possa sair daqui nessa noite renovada, que essa pessoa possa sair dessa noite aqui, Senhor, transformada, Senhor, em nome de Jesus, no poder que há no teu nome, Senhor, derrama da tua graça. Senhor, que essa seja uma noite, Senhor, transformadora para essas vidas, Senhor. Senhor, que o medo que paralisa, que o medo que impede essas pessoas de viverem na tua presença, nessa noite, Deus, possa ser quebrado. Tira o medo. Que as escolhas nessa noite possam ser
por ti, Deus. Transforma, Deus, nessa noite. Tu és o Deus que esquadrinha o coração. Tu sabes o que cada um precisa. E que nessa noite o teu poder possa causar transformação. Em nome de Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre. Declare essa canção sobre essa palavra que foi ministrada. A canção faz mais sentido para você agora. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. se renda totalmente ao Senhor. Meu libertador, serei pra sempre teu. E eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver. E eu te amarei, e eu te amarei de todo o coração, Com tudo que temos, com tudo que somos, eu te adorarei. Oh, aleluia. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver. E eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Nos rendemos a ti, Senhor. Levanto minhas mãos, Aleluia. tudo entregarei. O sacrifício vivo és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Aleluia. Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. A nossa vida pertence ao Senhor. Se dediquem a amar mais a Deus. Como o pastor Douglas falou aqui, o que a gente precisa é isso, irmãos: sermos cheios de Deus, cheios da presença do Senhor. Deus não quer que a gente seja um robô de fazer coisas. Aliás, o robô às vezes faz melhor que a gente. As pessoas no mundo às vezes são muito mais capacitadas do que nós. O nosso coração precisa estar cheio da presença de Deus, porque o mundo precisa ver essa presença de Deus em nós. E eu queria orar com você nessa hora. Talvez você precise começar uma campanha hoje para ser mais cheio de Deus, para ser batizado com o Espírito Santo, para buscar algo novo de Deus. Faça isso. Se você quer começar hoje uma campanha, você que está em casa, você que está aqui, fazendo um propósito diante do Senhor, coloque sua mão sobre o seu coração e nós vamos selar esse compromisso de 7 semanas com o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar essas vidas que nessa noite, Senhor, se achegam a Ti. Ó Deus, Tu sabes o motivo, Tu sabes a intenção do coração de cada uma delas.
E nós te pedimos nessa hora, Senhor, contempla a necessidade dos teus filhos. Abre, Senhor, as comportas dos céus, derramando sobre nós uma chuva abundante do Teu Espírito Santo, para que os nossos corações possam ser cheios da Tua presença, possam entender o Teu propósito poderoso sobre nós, ó Deus. Nós possamos ter o nosso discernimento aberto, para nós compreendermos aquilo que o Senhor tem para fazer e ministrar nas nossas vidas. Nós concordamos com a vitória de Deus sobre a vida do teu povo e fazemos isso no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Nós vamos orar por aqueles irmãos. Eu vou chamar o presbítero Anderson para orar conosco, todos aqueles irmãos que estão na segunda até a 7ª semana. Se você está finalizando hoje a sua campanha, você que está aqui no templo, coloque sua mão no seu coração, casa, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus por resposta, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio e Ele é poderoso para te tocar nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz, irmãos. Levante as tuas mãos aos céus. Pai, nós louvamos ao Senhor e dedicamos ao Senhor este momento, ó Pai, a nossa campanha, ó Pai, os nossos propósitos, os nossos objetivos de oração, ó Pai. Consagremos ao Senhor aquele que por um acaso, Pai, está encerrando hoje, ó Pai, que o Senhor venha com o teu poder, venha com a tua graça, agindo poderosamente na vida deste irmão, ó Pai, sobre a família, sobre o lar, sobre as finanças, sobre aquilo que o teu filho tem colocado diante de ti, em nome de Jesus, ó Pai, que do Senhor Ele possa obter respostas para a tua glória, honra e louvor. Quero abençoar os meus irmãos, ó Pai, quero abençoar cada um dos que estão realizando a campanha, ó Pai, colocando, apresentando diante do Senhor a campanha, em nome de Jesus. Seja com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. Amém. E louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Se você crê, aplauda o Senhor, glorificando ao nosso Deus, que está no controle e no comando de todas as coisas. Nós colocamos os nomes daqueles irmãos que colocaram na live diante de oração nesse momento. Creia no milagre do Senhor nosso Deus, porque Deus é bom para conosco. Amém, meus irmãos? Domingo nós estamos de volta. Para você que nos acompanha às 19 horas, na nossa grande celebração. Nós vamos ter uma peça teatral aqui domingo com o tema Acorda. Se você não pode vir para a igreja, assista domingo às 19 horas. Vai ser uma grande bênção para a glória do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e até domingo, querendo Deus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor.